O mangá começa com o protagonista refletindo sobre seu novo casamento. Desde que se casou há um mês, ele notou que sua esposa tem exibido um sorriso falso. Ela parece preocupada, sempre distante, e isso tem pesado nele. Ele se pergunta se essa falsa simpatia é apenas a maneira dela demonstrar afeto ou se é um sinal de que ela está realmente infeliz com o casamento. Apesar dessas preocupações, ele reconhece que sua esposa, Shio, é excepcionalmente habilidosa em todas as tarefas domésticas, gerenciando tudo com uma graça natural. Ela é inegavelmente fofa, e ele não pode deixar de pensar que talvez ele não seja digno dela. Ele sabe que deveria conversar com ela sobre isso, para entender se ela está realmente satisfeita ou se há algo mais profundo acontecendo. Ele se preocupa que talvez ela mereça alguém melhor e contempla libertá-la desse relacionamento. No entanto, sua natureza carinhosa o empurra a descobrir o que está realmente acontecendo. Quando ele decide confrontá-la, são interrompidos por uma comoção repentina. Um ladrão a solto. Sem hesitar, ele age, protegendo Shio com facilidade e lidando com o ladrão ao mesmo tempo. Seus movimentos rápidos e precisos a deixam impressionada. A admiração dela cresce enquanto ela observa lidar com a situação com tanta facilidade. O protagonista fica surpreso quando Shio, geralmente tão reservada, mostra um momento de vulnerabilidade. Ela toca seus braços, admirando internamente seu físico e expressando seu amor por isso. Notando o rosto corado dela, ele pergunta se algo está errado. Shio permanece quieta, muito envergonhada para expressar seus verdadeiros sentimentos. Parada ali, visivelmente nervosa, ela tenta esconder suas emoções. Embora tente mascarar seu constrangimento com um sorriso, seu profundo afeto por ele é evidente. Seu marido está confuso, mas a verdade é clara. Ela não estava sendo distante por desinteresse. Ela estava simplesmente sobrecarregada pelo amor que sentia por ele. Sujuro está praticando com sua lâmina, perdido em pensamento, refletindo sobre sua vida como o segundo filho, sem títulos para herdar. Tudo que ele tem é o que pode forjar com suas próprias mãos. O peso de ser apenas um samurai, cujo único valor está em sua habilidade com a lâmina, o pressiona. Desde o casamento com Shio, ele notou que ela usava um sorriso forçado, e isso se revelou para ele. Ele se pergunta se algo está errado, se ela é simplesmente tímida, ou se há algo nele que ela não gosta. Ele lembra como, apenas no mês passado, um samurai como ele, robusto e habilidoso com uma espada, de alguma forma se casou, mas a dúvida persiste. Poderia haver algo nele que a incomoda? Seus pensamentos são interrompidos quando ela inesperadamente chega ao salão de treinamento, trazendo bolinhos de arroz. Ele fica surpreso que ela tenha vindo até lá só para entregá-los a ele, observando que os bolinhos de arroz de Shio são sempre os mais deliciosos. No entanto, há um olhar estranho no rosto dela, e antes que ele possa perguntar o que é, ela de repente foge, deixando-o confuso e preocupado. Ele se pergunta se seu rosto é tão desagradável que ela não consegue suportar olhar para ele. O pensamento dói, mas então ele se lembra de como, quando sorriu para ela, ela pareceu reagir com uma mistura de emoções que ele não conseguia entender. Shio, por sua vez, está radiante de alegria porque seu marido gostou dos bolinhos de arroz que ela fez. Ela não consegue parar de sorrir, mas está em conflito, lutando contra uma onda inesperada de emoções intensas que ela luta para controlar. Ela se preocupa com o que ele pensaria dela se soubesse o que ela estava sentindo, essa afeição incontrolável, quase primitiva. Ele continua a comer, percebendo que ser um guerreiro robusto com apenas uma espada ao seu lado não é suficiente. Ele sabe que deve se tornar um marido melhor, alguém com quem Shio não precise forçar um sorriso, mas ele está perdido. Como ele pode conseguir isso? Sem que ele soubesse, era o rosto de uma mulher se aproximando dos limites de sua resistência emocional. Mais tarde, eles se sentam juntos, prontos para beber, quando ele pede desculpas por incomodá-la para compartilhar algumas xícaras de chá com ele naquela noite. Interiormente, ele se preocupa, convencido de que Shio deve estar insatisfeita com o casamento, dado o tipo de homem que ele é. Apesar de serem recém-casados, ele notou seus sorrisos forçados desde que se casaram. Ele levanta sua xícara, esperando que, talvez, se compartilharem uma bebida, possam se aproximar mais. 10 minutos depois, ambos estão corados e sem palavras. Ela percebe que seu marido adormeceu, e um sorriso travesso surge em seus lábios. Esta é sua chance de olhar de perto o rosto adormecido dele sem se segurar. Ela não pode deixar de sorrir, com o coração acelerado, enquanto admira sua expressão inocente. O pescoço musculoso dele chama sua atenção, e ela fica encantada. Ela quer olhar ainda mais de perto. Com algumas bebidas, Shio se torna mais ousada, aproximando-se cada vez mais. Quando ele lentamente abre os olhos, ainda sonolento, fica perplexo com o olhar intenso dela. Ele se pergunta por que ela está olhando para ele tão de perto e por que ela já deu 3 voltas ao redor dele. Será que ela está tentando descobrir se ele é realmente confiável o suficiente para ser seu marido? Mas Shio não para por aí. Ela dá mais 10 voltas ao redor dele, deixando-o completamente confuso. Ele fica tenso, se perguntando o que exatamente ela está buscando, completamente alheio ao fato de que ela está simplesmente encantada por ele, achando cada pequeno detalhe dele absolutamente fascinante. Desde o casamento, ela tem usado um sorriso falso sempre que está com ele. Um dia, ele chega em casa, anunciando que voltou, pois conseguiu terminar seus afazeres mais cedo do que o esperado. Ele imagina que Shio ainda deve estar nos
quartos dos fundos. Enquanto a procura, se pergunta se ela está dobrando as roupas. Sempre que ele não está por perto, Shio mantém uma expressão digna, e ele acha esse lado dela incrivelmente bonito. Dói vê-la, uma esposa tão bela, usando um sorriso forçado dia após dia. Ele não pode deixar de pensar que deve ser um homem deplorável por causar-lhe tanto sofrimento. Mas então algo estranho acontece. Ele pega Shio cheirando suas roupas. Ela está corada e sorrindo, parecendo ter acabado de descobrir o segredo mais delicioso do mundo. Naturalmente, ele chega à conclusão de que seu cheiro deve ser insuportável para ela. Mal sabe ele que Shio não está enojada. Ela está apreciando o cheiro persistente de seu amado. O pobre rapaz pensa que está repelindo-a, quando, na realidade, ela está secretamente saboreando cada inalação. Shio se encontra em uma situação difícil com alguns tipos pervertidos a caminho de casa. Um dos homens bêbado, claramente sem modo, solta alguns comentários desagradáveis, sugerindo que ela passe um tempo com ele. Quando ela não responde, outro tem a audácia de tocar seu ombro, exigindo uma resposta. Isso acende uma fagulha em Shio, e antes que ele perceba, ela torce seu braço com tanta força que ele grita como uma criança. Seu amigo, furioso e envergonhado, a chama de prostituta e exige saber como ela ousa levantar a mão contra um homem. Com uma voz calma, mas firme, Shio lembra-lhes que é uma mulher casada e aconselha-os a mostrar mais respeito no futuro. O homem, fervendo de raiva, grita de volta, questionando que tipo de homem se casaria com uma loba selvagem como ela. Nesse momento, Sujuro, seu marido, aparece do nada, com um rosto sério. Ele declara calmamente que é o homem que se casou com ela. A visão dele faz os bandidos gaguejarem e tremerem de medo ao reconhecê-lo. Sujuro, o mestre espadachim de golpe único. Ele saca sua espada e se oferece para duelar com ele, se assim desejarem. Os homens rapidamente recuam, balbuciando desculpas e fugindo da cena, deixando Sujuro suspirar e comentar que estava se perguntando por que ela estava atrasada, mas não esperava que tal grosseria a atrasasse. Shiryu, agora nervosa e preocupada, pensa consigo mesma que seu marido deve desprezá-la por se comportar de maneira tão selvagem. No entanto, Sujuro a elogia pelo arremesso perfeito, maravilhando-se com sua força e atribuindo isso à sua criação como filha de um mestre de dojo. Ele expressa o quão sortudo se sente ter uma esposa tão forte, deixando Shio atonita com suas palavras gentis. Comovida, seus olhos se enchem de lágrimas enquanto ela silenciosamente declara seu amor por ele. Enquanto isso, Sujuro, completamente alheio ao estado emocional de Shio, está ocupado demais planejando sua vingança contra os homens que ousaram perturbá-la, seus pensamentos cheios de raiva e planos de testar sua espada neles da próxima vez que os encontrar. A cena muda para a irmã mais nova de Shiryu, Vakio, entrando com um grande e excitado sorriso. Ela alegremente anuncia sua chegada, exclamando que veio brincar com sua irmã. Vakio é uma alma vivaz e alegre que não precisa de uma gota de álcool para estar de bom humor. Ela é bem diferente de sua irmã Shio, que tende a usar um sorriso forçado na presença de seu marido, Sujuro. Ele cumprimenta Vakio com um sorriso educado, expressando seu prazer em vê-la com boa saúde. Vakio, sempre enérgico, dá um tapinha no ombro dele com uma risada, brincando sobre como ele continua sendo um verdadeiro matador de corações. Sujuro responde com uma observação calma e cortês sobre como ela continua tão enérgica quanto sempre. Vakio, cheia de travessura, comenta brincando sobre quão firme é o ombro de Sujuro, imaginando que seus braços também devem ser grossos e fortes. Isso faz com que Shio, que está por perto, sorria timidamente e se retraia um pouco diante da ousadia da irmã. Vakio, sem se conter, animadamente pede para Sujuro flexionar os braços, então agarra um deles para admirar, maravilhando-se com suas veias impressionantes e força. Ficando ainda mais brincalhona, ela de repente puxa Shio para frente, fazendo-a encarar Sujuro. Shio, constrangida e envergonhada, se inclina e murmura para Vakio, frustrado, repreendendo-a por ser tão atrevida e tocar seu marido daquela maneira. Vakio, impassível, apenas ri, provocando Shio por seu tom ameaçador. Ela aponta que Shio ainda usa aquele sorriso forçado na presença de Sujuro, alertando-a de que se segurar demais não faz bem para ela. Shio, sentindo-se um pouco defensiva, insiste tristemente que não está se segurando de forma alguma. Vakio, ainda de bom humor, agarra novamente o ombro de Sujuro, perguntando se está incomodando. Sujuro, sempre educado, a assegura que ela não está incomodando em absoluto. Ao ouvir isso, Shiryu se retrai novamente, mas desta vez ela se aproxima dele, apertando suavemente sua mão com uma expressão emburrada. Essa ação repentina o pega de surpresa, fazendo corar enquanto pergunta o que está errado. Shiryu, pensando consigo mesmo, decide que, se o toque de Vakio não o incomoda, então também deve ser aceitável para ela fazer o mesmo. Ela timidamente estende a mão e toca a mão dele, fazendo com que Sujuro fique ainda mais vermelho e gagueje que isso é um pouco incômodo para ele. Vakio, observando tudo isso, não pode deixar de notar que ele não corou nem um pouco quando ela o tocou, mas no momento em que Onisama o faz, ele fica vermelho como um tomate. Shio ama profundamente seu marido, mas sempre que está na frente dele, fica tão nervosa que seu sorriso se torna tenso e desajeitado. Ao contrário dela, sua irmã mais nova, Vakio, não tem problemas em mostrar sua verdadeira personalidade. O comportamento despreocupado de Vakio contrasta fortemente com a natureza mais reservada de Shio. Vendo-a bocejar sem qualquer preocupação, Shio a repreende gentilmente
gentilmente, dizendo para não ser tão imodesto. Vakio apenas ri e se desculpa, mas seu bom humor não desaparece. Shio a aconselha novamente a pelo menos se concentrar enquanto penteia o cabelo, mas Vakio, sempre brincalhona, elogia o belo cabelo da irmã e sugere que ela deveria exibi-lo mais para Sujuru. Nesse momento, ele a chama de trás da cortina, perguntando se é um bom momento para entrar. Vakio, cheia de entusiasmo, grita para ele entrar logo, enquanto Shio fica instantaneamente aflita, tentando impedir a irmã. Quando Sujuru entra no quarto, menciona que teve que sair por um momento devido a algo que surgiu, e Shio olha com o rosto ruborizado de vergonha. Sujuru, notando a expressão dela, reca um pouco atrás da porta, pedindo desculpas por interrompê-la enquanto ela estava se arrumando. Vakio sempre atravessa e comenta que esperava um pouco mais de reação, aumentando o constrangimento de Shio. Sujuru, tentando manter a compostura, sai do quarto, sentindo-se um pouco envergonhado. Ele fica surpreso com o quão bela Shio parecia com o cabelo solto, como uma deusa, mas rapidamente tenta suprimir esse pensamento, decidindo que não deve se deixar levar por tais desejos instintivos e básicos. Para clarear a mente, decide ir treinar. Assim que Sujuru sai, Shio, agora completamente envergonhada, repreende Vakio, chamando-a de idiota várias vezes, mas Vakio apenas ri, dizendo provocativamente que só queria mostrar a Sujuru como sua irmã mais velha e bonita. Desde que se casaram, Sujuru volta a ponderar sobre o fato sua esposa, Shio, sempre usa um sorriso forçado. Ele não pode deixar de se perguntar se ela não teria sido mais feliz se não tivesse casado com um homem como ele. A vida de um samurai, embora não seja mais tão perigosa quanto antes, ainda carrega risco, e Sujuru frequentemente se preocupa em deixar Shio viúva antes que eles tenham a chance de realmente abrir seus corações um para o outro. Enquanto caminham junto, uma voz chama Sujuru, quebrando o momento de paz. O homem que se aproxima tem uma cicatriz no rosto e se apresenta como um iniciante da escola secreta de perfuração do coração sombrio, desafiando Sujuru, o renomado mestre do golpe único, para um duelo. Sujuru, sentindo a seriedade da situação, vira-se para Shio com preocupação, pedindo-lhe que se afaste. Ele avalia o homem à sua frente, pensando que um iniciante de uma escola secreta deve possuir algum nível de habilidade. Tentando evitar um conflito desnecessário, Sujuru diz a Shinjuru que eles podem resolver a questão em outro momento, sugerindo que seu dojo está sempre aberto para um duelo. Mas Shinjuru sorri com desdém, desprezando a oferta como ridícula. Ele desafia Sujuru, acusando de se esconder atrás da esposa, e até ameaça cortar Shio primeiro, se necessário. As palavras enviam um frio na espinha de Sujuru, e ele pode sentir o medo de Shio ao seu lado. Ele se prepara para o pior, pensando que, com um oponente tão forte, é possível que ele caia hoje. Ele diz a Shio, com o coração pesado, que se o pior acontecer, espera que ela encontre um parceiro que realmente a mereça. Será que a noiva do nosso prota vai ficar viúva? Se você quer ver a continuação dessa obra, não se esquece de comentar aí embaixo pedindo parte 2.